Dando continuidade à nossa série sobre a providência divina, gostaria de falar hoje, citando exemplos da Bíblia, de um episódio impressionante: a intervenção de Deus para salvar os habitantes de Jerusalém contra o ataque do poderoso general assírio Senaqueribe. Vejamos através deste vídeo o que aconteceu. A civilização assíria foi uma das mais notáveis civilizações antigas que surgiram na Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e Eufrates, no segundo milênio antes de Cristo. Os assírios eram descendentes dos acádios e sumérios, que tinham desenvolvido o primeiro sistema de escrita, cuneiforme, e os primeiros centros urbanos da região. Os assírios herdaram e adaptaram a sua cultura, língua, religião e arte, mas também desenvolveram as suas próprias características distintivas e realizações. Eram conhecidos pela sua proeza militar, expansão política e realizações culturais. Construíram uma série de estados e impérios poderosos que dominaram grande parte do Próximo Oriente durante séculos. A história da civilização assíria tem suas raízes na Suméria, onde se desenvolveu a primeira civilização da região, por volta de 4000 a.C. Com o tempo, os assírios emergiram como um povo forte e independente, e passaram a dominar os arredores de Nínive no segundo milênio antes de Cristo. Sob a liderança de reis como Tiglat-Pileser III e Assurbanipal, a Assíria expandiu seu império, conquistando territórios desde a Síria até a Pérsia, e chegando a controlar o Egito por algum tempo. Construíram também impressionantes fortificações, palácios, templos e sistemas de irrigação que melhoraram a sua segurança e prosperidade. Os assírios médios atingiram o seu auge sob o rei Tiglat-Pileser I, que derrotou muitos inimigos como os arameanos, os hitites e os babilônios, e estendeu o seu império desde o Mediterrâneo até as montanhas de Zagros. O Império Neo-Assírio foi o maior e mais poderoso império do antigo Próximo Oriente, governando grande parte da Mesopotâmia, Síria, Anatólia, Egito e Irão, durante mais de 2 séculos. Foram os primeiros a usar armas e carruagens de ferro em batalha, o que lhes deu uma vantagem sobre os seus inimigos que usavam armas de bronze ou cobre. Desenvolveram um exército profissional e uma técnica sofisticada de guerra de cerco, o que lhes permitiu conquistar muitas cidades fortificadas e expandir o seu império. Um dos mais famosos reis assírios foi Senaqueribe, de 704 a 681 a.C., que governou durante o auge do Império Neo-Assírio. Era um governante poderoso e ambicioso que travou muitas guerras contra os seus inimigos, tais como Babilônia, Judá, Egito, Elão e Urartu. Destruiu a Babilônia em 689 a.C., como castigo pelas suas repetidas rebeliões contra o domínio assírio. Derrubou a cidade, pilhou os seus templos e palácios, e desviou o rio Eufrates para inundar as suas ruínas. Esta é a história de Senaqueribe, o terrível e orgulhoso rei da Síria, que se viu diante de um destino aterrador no campo de batalha contra Judá. Ao acordar pela manhã, Senaqueribe viu que seu exército de 185.000 soldados não passava de corpos mortos em seu arraial. Esta história está registrada em 2 Reis, capítulo 18 e versículo 19. Também em 2 Crônicas, capítulo 32, e Isaías, capítulo 37. A Bíblia relata que Ezequias era filho de Acás, o rei de Judá. Após a morte do rei Acás, Ezequias ascendeu ao trono de Judá. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, assim como seu pai Davi havia feito, pois ele se apegou ao Senhor, não se desviou dele e guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele. Para onde quer que fosse, ele agia com sabedoria. Ele se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Senaqueribe marchou com seu poderoso exército para invadir a cidade de Judá. O rei Ezequias, ao perceber que o semblante de Senaqueribe indicava guerra iminente, enviou embaixadores com presentes na tentativa de apaziguar os ânimos. No entanto, Senaqueribe rejeitou o tratado de paz e enviou mensageiros com insultos severos ao rei Ezequias e ao Deus de Israel. Ele afirmou que, da mesma forma como derrotou outras nações e destruiu seus deuses, não seria diferente com Ezequias e todo o Judá. Com as cartas contendo todas as afrontas enviadas por Senaqueribe por meio de seu general Rabsaqué, Ezequias entrou no templo e fez uma oração que comoveu o coração de Deus.
Por meio dessa oração do rei Ezequias, Deus usou o profeta Isaías, filho de Amós, para proclamar que Jerusalém não seria tomada. Deus respondeu à oração do rei Ezequias enviando, na madrugada, apenas um anjo que sozinho matou 185.000 soldados do exército de Senaqueribe. Quando Senaqueribe acordou pela manhã, todo o seu exército estava completamente morto. Envergonhado, ele retornou para a capital da Assíria, Nínive, e quando estava na casa de seu deus Nisroque, seus 2 filhos o traíram, matando-o. Assim, Deus livrou Judá da destruição. Que lição nós podemos tirar desta atuação de Deus? Os habitantes de Jerusalém naquela época não passavam de 2.000. O exército de Senaqueribe era composto de 200.000 soldados. O que era possível fazer contra eles? Nada, absolutamente nada. É como um leão atacando uma formiga. Mas não importa, se Deus está do nosso lado, nenhum inimigo pode nos vencer. Bastou um anjo para exterminar numa noite 185.000 soldados assírios. Deus pode tudo e nunca nos abandona. Que este episódio do anjo exterminador fique muito gravado nos nossos corações, alimentando poderosamente a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na sua providência, e de que com Ele podemos vencer todas as batalhas.